Fala pessoal do canal Mundo da Arqueria, seu colega Emerson mais uma vez com vocês. E nesse vídeo vamos voltar àquele assunto que todos nós gostamos, que é falar sobre os nossos queridos arcos compostos. Um assunto aí que fascina, um assunto que dá uma empolgação. E vamos trazer um conteúdo nesse vídeo de uma correção, serviço de tunagem nesse equipamento, que foi nos enviado pelo nosso colega. Pessoal, estamos mais uma vez com vocês e nesse vídeo específico nós vamos falar sobre esse equipamento, que é um equipamento da PSE, o arco composto Promax, uma série muito estendida da PSE, que começou em 2010 e evoluiu até 2013. Um arco que é interessante falar que manteve as especificações desde o primeiro modelo até 2013, mantendo um riser muito curto comparado com a abertura do eixo a eixo, que é de 33 e 5/8, e um brace de 5 polegadas e meia, que ocasionou, trazendo para o arco, junto com a tecnologia das cams, por serem puxada modular, muita velocidade. Esse arco ele traz também uma tecnologia muito interessante, que é a tecnologia do Riser Flex, que é fazer um riser muito vazado, o que ocasiona um equipamento muito leve, porque nos Estados Unidos os arqueiros acabam tendo que andar muito nas temporadas de caça, principalmente quando eles vão caçar o elk. Então são elk, muse, são caçadas que às vezes demandam um tempo de uma semana. Então o arqueiro tem que se deslocar muito no campo, então eles optaram pelo esse riser flex, que é um riser muito leve e um riser que traz um padrão interessante. Ele te dá opções de tunagem específica. Você tem no cabo slay, você consegue ter duas posições, e na mira você também consegue ter duas posições, dependendo de quão longe está o alvo, de como você vai configurar o seu equipamento para o disparo. Então esse arco aqui ele foi nos enviado, é praticamente uma evolução da série PSE Pro Series, trazendo todos os níveis de segurança dos limpockets, e o formato riser é muito parecido com o formato DNA, né, que futuramente veio aí trazendo um arco bem mais compacto, mas bem rápido também. Então, esse arco está na nossa mão, porque foi nos enviado com um problema muito sério. Esse arco ele veio com a trinca nessa lâmina, que eu, particularmente do tempo que eu estou na arqueria, eu nunca tinha visto uma trinca dessa. Ela rasgou de fora a fora. Ela não trincou num local específico, né? Ela tem uma trinca que começa bem aqui na base da cam e ela se estende por toda a lâmina até o limpocket. Atravessando o limpocket vai até na base do outro parafuso. Então eu nunca vi isso. A lâmina praticamente se partiu em duas partes. E quando eu peguei o equipamento, que eu fui analisar, eu vi assim, uma aberração muito estranha no equipamento. O equipamento está constando que foi montado de uma forma indevida. Ele foi montado com 3 lâminas de 80 libras e a lâmina que trincou de 70 libras. Então ocasionou uma sobrecarga sobre as lâminas. Quando eu conversei com algumas pessoas que eu conheço nos Estados Unidos, eles ficaram perplexos com uma montagem como essa. Que é muito triste a gente ver isso, porque além de você condenar o equipamento ao fracasso, né, você ainda expõe o dono a um risco muito sério. E o colega, graças a Deus, realmente o arco trincou na mão dele, descarrilhou a corda e tudo, mas graças a Deus não teve um problema mais sério.
mas poderia ter ocasionado um acidente, né, grave. Então a gente tem que tomar certos cuidados quando a gente for mexer em equipamentos ou receber equipamentos de alguém para ver se realmente está montado corretamente. Porque colocar 3 lâminas de 80 libras com uma lâmina de 70 libras, você condenou o equipamento e você quase que condenou o dono do equipamento também. Mas é isso aí, a gente recebeu esse equipamento. Ele me falou que tentou as lâminas, né, para tentar sobrecolocá-las, né, para botar o equipamento para funcionar. Quando ele entrou em contato comigo, eu disse que ele não deveria tirar mais com o equipamento. E nós pesquisamos, entramos em contato com o pessoal nos Estados Unidos e conseguimos o kit de lâmina que chegou para nós agora. Para ele, então nós vamos fazer a montagem para colocar o equipamento dele para trabalhar, porque afinal de contas é um super equipamento, é um equipamento que rende até seus 360 FPS na IBO, né? Então, é um equipamento muito rápido, um equipamento muito leve, quando você compara com esses Riser duplos que estão agora. Então é um equipamento muito leve mesmo. Pró e contra, né, de alguns equipamentos da PSE. A gente sabe que depois de 2 anos a PSE deixa de fabricar as lâminas. Então você acaba tendo que recorrer a algumas lojas que têm estoque de lâminas novos que nunca foram usados. E é certo, uma pesquisa assim, muito grande que você tem que fazer, mas com os contatos certos você encontra. E um ponto positivo é que a PSE, desculpa pessoal, a PSE geralmente ela lança vários modelos no mesmo ano. Então ela coloca 2, 3 modelos com as mesmas especificações de lâminas, mudando só o formato de riser, cams, tunagem, cabos, mas você tem a mesma lâmina de um equipamento, você pode colocar em outro equipamento, entendeu? Então isso aí, se você tiver um conhecimento certo, você não condena um equipamento de uma pessoa dizendo que não tem mais jeito. É só pesquisar corretamente que você vai encontrar que as lâminas de determinado arco daquele ano podem encaixar em outro equipamento perfeitamente, porque tem o mesmo desenho, o mesmo formato, as mesmas libragens, a mesma deflexão, só que foram construídas para outro equipamento, por pertencer àquele mesmo ano de lançamento. E é isso que a gente vai fazer. Vamos fazer aqui a colocação do equipamento. Quando eu desmontar, eu vou mostrar para vocês a situação da lâmina. E vamos substituir por as lâminas novas e fazer os testes devidos e deixar o equipamento no ponto para o nosso amigo aí ter toda a alegria com o equipamento dele. Valeu, pessoal! Então, pessoal, voltando aqui para a sequência do vídeo, nós já estamos aqui com a bancada no ponto. É indispensável quando você for fazer o serviço de manutenção do equipamento, você mapear esse equipamento, entendeu? Você vai mapear eixo a eixo, você vai mapear o brace. Então você tem que ter essas especificações mantidas depois da montagem. Para isso, o ideal é você fazer um mapa do equipamento. Você tem uma anotação, você coloca o nome do equipamento. No meu caso, eu coloco o nome do equipamento, eixo a eixo, brace, marcações das cams, tamanho de cabos e também tamanho de corda. Você, com esse equipamento aqui, você vai para um bolvísio, você vai aferir o eixo a eixo em 33/5/8. Você vai aferir o brace do ar, 5,5 polegadas. E depois que você aferir, passar tudo isso para anotação, aí você tira o arco do ball visor e leva para o ball press, para aí você começar a fazer o serviço de desmontar o equipamento e depois montar o equipamento com todas as especificações corretas. Com isso você vai evitar erros involuntários, né? Porque os erros voluntários, infelizmente, isso aí vai dar personalidade de cada um. Como foi o caso que a gente viu nesse equipamento, montar um equipamento com 3 lâminas de 80 libras e uma lâmina de 70 libras.
eu posso pensar na minha maior ingenuidade que houve um erro involuntário numa situação como essa. Então vamos lá. E agora vamos para a bancada. O ideal é você sempre ter uma bancada, sempre ter um bowl press de bancada, porque é muito mais seguro você trabalhar com esse equipamento aqui. E você ter garras móveis para você ajustar o tamanho ideal das limbs, tanto se elas são pós-paralela, pré-paralelas ou paralelas, e também as espessuras, os engates e o tamanho das lâminas, a separação delas pelos espaçadores. Haja visto que no arco da Metals, agora o lançamento do Lift desse ano, a gente vê que o engate é completamente diferente, então alguns bowl press, alguns bowl shop dos Estados Unidos têm garras específicas para trabalhar com aquele equipamento, para não produzir danos no equipamento, né? Então vamos lá, vamos fazer a remoção da corda, dos cabos, desmanchar o equipamento e retirar as lâminas. Aí eu mostro a lâmina como está para vocês, depois vamos colocar as lâminas novas. E é super importante nesse momento que você tem que colocar com a deflexão correta, porque todas vêm com 70 libras. O conjunto vem com 70 libras, com 60 libras, vai ter a libragem definida, o que não aconteceu na montagem desse arco, que colocaram 80 libras mais 70 libras. Mas a deflexão, que é uma pequena diferença de espessura da lâmina, o que dá uma curvatura maior ou menor dessa lâmina, você vai ter que colocar de acordo com a montagem do equipamento. Isso aí requer um pouco de conhecimento para fazer também. Então vamos lá. O ideal é você sempre ter uma ferramenta próxima para você deixar esse cabo já padronizado, já que você não vai mexer muito nas voltas, porque as especificações serão mantidas. Então você tem ele ali pertinho para poder estabilizar. Você vai corda, o ideal é ir corda, control cable e bus cable. Aquele serviço de rolamento que a gente gosta de fazer, ó, a gente observa que realmente os rolamentos eles já estão muito travados. Ó. O superior, que a tendência era ser mais, fechar mais rápido por conta da deflexão, ainda está bom, mesmo tendo sofrido um baque tão grande com esse trabalho da lâmina, né, estando todo imperfeito. Isso aqui talvez seja pelo fato de terem colocado os passadores além do necessário, né? Isso a gente vai ver também. Mas vamos lá. Então é muito interessante a configuração desses arcos da PSE, que trazem a configuração das lâminas pré-paralelas, né? Que estão sempre, o limpoct vai estar acima do eixo. Por quê? Porque quando elas estão nas especificações, a gente vê um formato quando elas estão sem os cabos e o arco completamente removido, aberto, você vê um tamanho completamente diferente. Então nós temos esse arco aqui que tem 33 polegadas e 5 oitavos quando montado. E quando ele está já 100% aberto, nós já temos 40 polegadas de eixo a eixo. Quer dizer, aumentou em muito, praticamente 7 polegadas de eixo a eixo, o arco 100% aberto. Isso ocorre o quê? São opções de design e opções de construção de lâminas, né? Porque eu vou ter que ter uma lâmina com pouco material. Pouco material eu consigo aumentar a deflexão dessa lâmina, dobrá-la bastante, para poder ter aquela libragem de 70, 80 ou 60 libras, seja como for. Só que como essa lâmina está muito curvada, ela acaba sofrendo um estresse muito maior. Por isso que existe um histórico de que as lâminas dos arcos da PSE, principalmente dessa série Pro Série, que era uma série muito curvada, ela trincava com facilidade. Não que a lâmina trincasse por ela mesma, mas que ela não tolerava erros, entendeu? E não tolerava
serviços feitos que deixassem as especificações erradas, como nós vimos aqui, uma montagem completamente indevida. Então, por isso que as especificações de montagem têm que ser exatas, por isso que as especificações de libragem e de deflexão têm que ser exatas para o equipamento funcionar corretamente. Entendeu? Como nós vimos aqui, ó, na verdade o que está vendo aqui são excesso de espaçadores. Vamos ver se é porque o espaçador está preso, o espaçador está desgastado, e aí a gente vai fazer a remoção. E com isso vamos fazer a montagem novamente. Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, feita a abertura do arco, você volta o equipamento para o Bowweiser, e especificamente nesses arcos da série Pro Series, a PSE, eles trazem um nível de segurança muito grande, né? Até porque o arco fica muito em deflexão, as lâminas sofrem muito estresse. Então você tem uma proteção extra com parafusos extras para o Lean Pocket e para as lâminas, que elas são fixas. Então, no caso do serviço, como a gente não vai, como a gente vai ter que mexer especificamente nas lâminas, você não vai precisar ter que remover Lean Pocket, mexer no Lean Pocket. Basta você remover os parafusos que fixam as lâminas no Lean Pocket, aí você só precisa forçar. Pronto. Solta o kit. Esse daqui é o kit defeituoso. E a gente vai estar mostrando para vocês uma coisa muito interessante. É que aqui a gente vê nessas lâminas Pro Series a gente tem duas marcações. A gente tem a marcação da libragem e a deflexão. A marcação da libragem, ela ocorre por 2 números. E a marcação da deflexão da lâmina, ela ocorre por 3 números. Então aqui nós temos 28 e aqui nós temos 31 libras. Então justamente a lâmina que trincou está aqui, ó, 31 libras. Por quê? Porque foi sobrecarregada ao extremo, né? Por estar montada aqui no kit errado. Mas é isso aí. Vamos lá, só aproximando para vocês verem aqui. Ó, aqui ó. Trincou daqui para cá. Ó. Você olhar, ó. Então aqui a gente tem 31 e aqui a gente tem 28. Isso não pode acontecer. Aqui era para ter 28 e aqui 28. Ou para ter 31. Então aqui nós tivemos 3 lâminas de 80 libras e uma lâmina de 70 libras. Especificamente nessa lâmina, o que estava acontecendo? Como ela é uma lâmina mais pesada do que a lâmina que apareava, quando ela descia, ela se sobrecarregava. Então, em vez de ela descer assim, nesse movimento, ela descia fazendo isso. Por quê? Porque a outra era mais leve e não dobrava mais do que ela. Uma lâmina de 70 libras e uma lâmina de 80. Entendeu? Então, com isso, ela trincou completamente. Por isso que ela fez essa trinca. Porque ela não estava... Era como se o arco estivesse fazendo assim com ela. Estivesse fazendo esse movimento. O risco maior que eu notei, porque uma lâmina, a gente tem vídeos na internet que mostram arcos sofrendo dry-fire, abrindo. Mas também nós temos vídeos que mostram arcos que as lâminas quebraram. E como você está no full draw, geralmente quando a lâmina quebra, que é no momento que você vai chegando para o pico de pressão e o let-off reduz para você. Mas para a lâmina não, a lâmina continua sofrendo a pressão. Então naquele momento ela está no estresse maior. Então se ela quebra, a tendência dela, como você está no full draw, elas virem na direção do seu rosto. Como a gente vê no caso desse arqueiro que teve a lâmina quebrada, esse arqueiro que gosta de fazer review de arcos. E você observa que a lâmina trincou embaixo, mas o conjunto voou no sentido do rosto dele. Agora você imagina um arco, uma lâmina como essa, que ela está praticamente bipartida. Então ela está super ali, o carbono ali corta que nem navalha. Se quebra, é no rosto do arqueiro. Então é um risco muito grande, por isso que nos bow shop, por isso que nos Estados Unidos os arqueiros optam, mesmo tendo conhecimento de fazê-lo, eles optam por levar o arco para um bow shop.
Porque se acontecer algum problema, quem é responsável é o Ball Shop. Se acontecer algum problema, quem vai ser penalizado judicialmente vai ser o Ball Shop. E por sua vez o Ball Shop vai recorrer do fabricante se houver algum erro, se ele fez a montagem correta e o erro parte do fabricante. Entendeu? Como no Brasil ninguém tem isso, se você recorre, as pessoas geralmente vão se esquivar em vez de assumir o erro. Então a gente vai ter pessoas de má conduta que vão fazer de qualquer jeito. E aí sobra para você. Por isso que eu sugiro você vai mexer no equipamento. Se você não tem conhecimento para fazê-lo, procure alguém que realmente tenha conhecimento para fazê-lo e que realmente se disponha a fazer esse serviço, entendeu? Para poder fazer com exatidão, para que você possa ter o equipamento montado corretamente. E quando você receber o equipamento, você faça uma geral no equipamento, você filme o equipamento, entendeu? Para que se houver algum erro, você poder apresentar para quem fez o serviço e cobrar o ressarcimento ou cobrar o serviço de garantia do equipamento. Beleza? Agora vamos desmontar aqui a parte de baixo. Pronto, aqui os dois conjuntos desmontados. Top cam, body cam. Então, a gente notou que realmente a cam estava muito travada. E o que aconteceu? Eu acho que por não ter espaçadores corretos na hora de fazer a montagem, acabaram apertando excessivamente, colocando espaçadores maiores, e a gente nota a dificuldade na hora de tirar a trava, e isso comprometendo a mobilidade da cam. Ok, está aqui as 4 lâminas. Agora nós vamos mostrar para vocês o ocorrido com essa lâmina, beleza? Então, pessoal, aqui tá os dois kits de lâmina. O kit de lâmina que estava no arco e aqui o kit de lâmina que vai ser colocado. Como eu falei, a PSE ela lança vários modelos durante um ano. Então ela mantém o mesmo padrão de lâmina e apenas modifica alguns raios, algum detalhe de arco para arco, mas a lâmina é a mesma. Tanto que a gente observa aqui que essa daqui é uma lâmina PSE X-Force, que estava no arco, né? Pro Max. Essa daqui é uma lâmina do meu arco antigo DNA, que você percebe que é a mesma lâmina, mesmo tamanho. E essa daqui é a lâmina do arco que vai ser colocado, que é um Supra PSE X-Tech. Aí. Mesmo tamanho, mesma espessura, e a deflexão e a libragem é o que muda na hora do desbaste da lâmina. Entendeu? Então você não necessariamente precisa correr atrás da lâmina do arco específico. Você precisa apenas conhecer comprimento, espessura, deflexão e libragem para obter o kit novamente. Então, aqui nós vamos colocar o kit de lâmina. Essa aqui está descartada. E aqui o kit de lâmina que estava no arco. Então é para isso que eu quero chamar a atenção de vocês agora. Aqui está as deflexões, as libragens que você tem que estar conhecendo. Você tem dois números específicos. Você tem libragem, que é o número com uma dezena, e você tem a deflexão, que é o número que corresponde a uma centena. Então aqui eu tenho 28 e deflexão de 157. Aqui eu tenho 31 e deflexão de 174. Aqui eu tenho 31, deflexão de 174. Aqui eu tenho 31, deflexão de 170. Então você observa que fica muito difícil você trabalhar com essa deflexão. Essas duas iriam para baixo, essa viria para cima, teria que ter 175 por aqui mais ou menos, 178. E aqui eu já tenho uma libragem menor. Mas aí eu faço só o que? Inverto essa libragem, coloco na ponta correta. O problema é que nós temos aqui 31. 31 corresponde justamente
de 75 a 80 libras. Vai depender das especificações do arco. Então aqui eu tenho 31, 80 libras, 31, 80 libras, 31, 80 libras. E no meio desse kit eu tenho 28, que corresponde justamente a 70 libras. O que aconteceu? Olha aí, ó. A trinca começou aqui e ela se estendeu, ó. Vai se estendendo, se estendendo, se estendendo, até ela finalizar aqui, ó. Ela rasgou a lâmina no meio. Essas duas lâminas, elas estavam pareadas na top cam. E você observa que a pessoa até marcou com uma cor especificando e mostrando a diferença que estava aqui, ó. 70 libras e 80 libras. E as da Bodycam, 80 libras. Então, quando eu mencionei isso aqui para um pessoal que eu conheço nos Estados Unidos, que trabalha com PSL, eles ficaram assim abismados. Como uma pessoa pode montar um arco desse jeito? Olha aqui o kit que vai ser colocado. Aqui é um kit com libragem de... O número da libragem 23, 23, 23, 23. O que quer dizer? Esse kit, a libragem é a mesma. E a deflexão 1.130, 135, 132, 132. Então, da Bodycam 132, 132. Da Top Cam 135, essa vai ficar na parte externa. E 130 vai ficar na parte interna. Então vai ficar perfeito. O que corresponde aqui? Se aqui é 70 libras, o que corresponde aqui? 23. 23 vai corresponder justamente de 60 a 65 libras. Que é justamente como vai ficar o serviço de tunagem do arco, as especificações do arco. Então aqui eu tenho um arco de 60 a 65 libras. Aqui. Então tá perfeita a montagem desse kit. E aqui eu tenho um kit misto. 80, 80, 80 e 28. Quando eu peguei o arco, eu achei interessante logo foi essa marcação na Top Cam. De dois números de pincel. Quando eu fui olhar, eu vi a diferença, né? Então é muito estranho isso aqui, né? Então é isso aí, vamos lá fazer a montagem. Assim que tiver montado eu mostro para vocês. Então, pessoal, como vocês viram, né, o problema que foi ocasionado por uma montagem indevida das lâminas. Agora nós vamos pegar as lâminas que foram adquiridas e fazer a montagem. Isso é algo também que nós vamos, como vocês viram lá, né, a gente tem que fazer a montagem justamente observando a deflexão da lâmina, nos certificando de que a libragem está correta e olhando a deflexão das lâminas. Então, como eu faço essa escolha para a colocação correta? Então, há uma necessidade de se observar nos arcos da PSL o seguinte: como você olha no riser, você percebe que a parte superior ela é uma parte menor, mais próxima de lâminas ao rest, até o D-loop, vai ser bem menor do que do D-loop até o parafuso da cam inferior, nesse modelo de arco. Então a gente observa que existe no modelo dele, na construção dele, a gente observa que existe uma necessidade de ter uma lâmina com a deflexão mais resistente de um determinado lado do que de outro. Mas isso é deflexão e não libragem. A libragem tem que ser a mesma. A deflexão, ela é mínima, é uma curvatura mínima, é uma resistência mínima que existe entre essas lâminas. Como na parte inferior do arco é uma parte maior, então você vai deixar as duas lâminas geralmente com a deflexão idêntica. E a lâmina que tiver a deflexão maior, você vai deixar sempre do lado externo do limpote, mais próximo da posição do teu braço, e pareando essa lâmina que vai estar na top cam, você vai deixar uma próxima de deflexão igual a essa libragem. Essas duas aqui iguais, geralmente com valor de deflexão menor, essa com a libragem com a deflexão maior e essa pareando essa deflexão. Essa é a forma correta de montar. Sendo que as quatro têm que ter a mesma libragem.
beleza? Então vamos fazer o serviço de montagem. Então pessoal, voltando aí pro vídeo, substituindo aqui as lâminas. Então a gente volta aqui para a bancada. O arco já está aqui revisado, substituído as lâminas. Bom, arco fechado. Nós fizemos o teste realmente nos espaçadores. E vocês lembram que essa câmera aqui ela estava praticamente travada, né? Mas ó, a de cima também, ó. Então o que tinha acontecido? Realmente tinha sido colocado uma quantidade excessiva de espaçadores que não havia necessidade. Eu não sei se por decorrência de ter sido colocado um kit de lâmina com disparidades muito grandes, né? Bem, seja como for, tá aqui. Aquele padrão que a gente sempre gosta de ver tá aí, ó, presente, ó. A lâmina superior, a cama superior sempre ela vai travar um pouquinho mais rápido que a cama inferior, justamente por conta da torção que ela sofre por estar mais próximo do cabo slave, entendeu? Então agora a gente vai colocar os cabos e fazer a montagem do equipamento. Olha aí, o arco volta praticamente com as marcações. Tá aí montado agora corretamente, com as lâminas corretas. Agora a gente dá a pressão máxima nos slim pockets, aperta os slim pockets com as travas de segurança. E agora eu vou fazer a instalação do resto e vou começar a fazer a tunagem do equipamento. Beleza? Como a tunagem é um processo um pouco longo, você tem que botar na máquina, fazer sincronismo de cams, alinhamento de cams, principalmente no full draw. Aí eu vou chamar vocês só para o final. Valeu, pessoal? Então, pessoal, tá aí o arco, a bancada e o sincronismo, como você pode ver aqui, ó. O stop da top cam aqui para o stop da body cam. Perfeito. Então quer dizer, sincronismo perfeito. Quando a gente chega nesse ponto, o que eu particularmente gosto de fazer, eu gosto de ter uma régua como essa. Então eu vou posicioná-la aqui, ó. E aí eu verifico se todo o lado da lâmina está tocando na régua. Tanto na parte superior quanto na parte inferior. Então eu vejo que essas duas primeiras lâminas, elas não estão tortas no full draw. Elas estão baixando assim. Porque se elas tocarem na régua assim, então eu entendo que ela fez isso na curvatura no full draw. Então eu deixo ele aqui no full draw, deixo ele mais ou menos aqui por uns 10 minutinhos armados. Então a gente estressa bem ela para ela entender o caminho dela agora, porque já está trabalhando em outro equipamento, né? Muito embora a deflexão vai ser a mesma. E posteriormente tira daqui e afira o peso, a libragem para ver como ela ficou. É isso aí, pessoal. Então, pessoal, tá aí o arco montado. Já está sincronizado as cams, alinhado as cams no full draw e em repouso. E passei ele também no Bolvisio, ou Bolvasio. Vou fazer só o trabalho de pipe depois e no próximo vídeo nós vamos fazer trabalho de pipe, trabalho de torção de cordas para dar a libragem que ele precisa e também o paper tuning. A gente sabe que aqui no Brasil a gente não tem como ganhar dinheiro com isso, então paramos um pouquinho, fazemos um vídeo, no caso quem trabalha com
presta esse serviço, né, para vocês. E vamos pro trabalho. Então amanhã a gente faz outro vídeo fazendo todo esse trabalho de afinação final e mostramos todas as especificações que ficou o equipamento. Mas eu queria de antemão, nessa primeira parte do vídeo, já deixar pelo menos um disparo com o equipamento, que realmente eu fiquei ansioso para fazer, porque esse arco já está há bastante tempo com a gente, o colega mandou para nós e a gente ficou pleiteando o kit de lâminas até quando conseguimos um kit de lâmina, mas estava com preços muito altos. E aí fomos esperando a oscilação do dólar, que a gente sabe como está sendo trabalhado, né? E conseguimos aí um preço bom e agora estamos com o arco já montado. Bem diferente. Então vamos lá. Ciclo de puxada muito bom. A Canon dentro do limite, não tocando nas lâminas. Ótimo. Então vamos lá. O arco está um pouco maior do que a minha puxada, você observa. Então a gente faz um ajuste. Rapaz, muito bom, viu? Olha aí, eu fico muito feliz. Para mim é uma satisfação, pessoal, poder pegar um equipamento que veio nas condições que veio e a gente está praticamente com ele finalizado, sentindo que o equipamento está rendendo tudo que ele pode render, né? Então vamos lá, mais um disparo. Os arcos da PSE tem um grip muito bom, muito confortável, se puxar agora um pouco mais lento. Olha aí. Esse arco ele tem 75% de let-off, então é bem baixinho, qualquer coisinha ele ó, toma na corda da tua mão. É isso aí. Então é isso. O arco tá muito bom. Próximo vídeo a gente vai mostrar para vocês como ficou a questão da libragem dele, porque, como eu falei para vocês, ele não está com um kit de lâminas para 70 libras, ele está com um kit de lâminas para 65 libras. No PSE Supra, X-Tech vai dar 60 libras. Então a gente vai fazer a correção, a tunagem nos cabos, tunagem de pipe, de loop, e aí a gente passa. E finalmente, no final a gente faz o paper tune no próximo vídeo, mostrando para vocês e mostrando como ficou o equipamento realmente nos padrões finais, configurado de acordo com a especificação do fabricante. Então é isso aí, pessoal. Esse é Omni Pro Max da série Pro Series, realmente um arco super lindo. E agora do jeito que eu gosto, o equipamento perfeito mesmo. Dentro das especificações, um equipamento realmente muito bonito. É isso aí, pessoal. Valeu. Um abraço para vocês.